inscreve no canal, deixa seu like, se puder. Depois dá uma olhada, conhecer as redes sociais da Mauá, não só da Mauá, da Stone. Vai ser, essas épocas de pandemia, a gente tá se adequando, né? Tá sempre postando alguma coisa diferente sobre empreendedorismo, inovação. Então vamos lá, gente. Eu vou abrir falando um pouquinho da Mauá, para quem não conhece. Somos a Liga Mauá de empreendedorismo e inovação. O nome é um pouco autoexplicativo, né? Mas a gente não trabalha. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente trabalha, lógico, com a parte de negócios, e a gente tem uma parte bem legal, que é a parte social. A gente está sempre envolvido com o Grupo Alegria, daqui de Catalão, que é um pessoal que faz visita nos hospitais. Algum tempo atrás, a gente até se juntou com alguns grupos de voluntários e formamos o CoUni, que a gente tirou um sábado ali para dar treinamento para esse pessoal que visita o hospital. Essa parte social é bem legal, e a gente tenta estar sempre ativo nela. E, bom, a parte de negócios, a gente presta consultorias. Hoje a gente está com uma consultoria bem legal com o pessoal de Uberlândia. Quem quiser conhecer o trabalho dos meninos, chama Ao Cubo, é uma coquetelaria, um trabalho bem diferente. E a parte de inovação, né, que a gente está sempre promovendo workshop, palestras, trazendo pessoas igual o Gustavo, a Manu, o pessoal da Stone aí. A gente já fez evento com a Sicredi, John Deere. A gente está sempre tentando trazer alguma coisa nova para dentro da universidade. Hoje nós somos em 4. A Eloá, que vocês devem estar vendo o rostinho dela aí, é a nossa presidente. O Felipe Takazaki, que está presente também, ele é nosso diretor de marketing e mídias sociais. A Larissa Risques, diretora de eventos e ações sociais. E eu, Emmanuel Zanotin, eu sou diretor de negócios e inovação. E, bom, é basicamente isso. A gente está agora com essa parceria com a Stone, que vem acrescentando muito aí para a gente. E, bom, vou pedir aí para o Gustavo e para a Amanda se apresentar, tira no para o ímpar aí, ver quem vai primeiro, falar um pouquinho aí da trajetória de vocês, tanto profissional quanto pessoal, aí, os perrengues como universitário, para saber como é que chegou aí nessa... Boa, vamos lá. Vou começar aqui. Acho que a Manu tinha que começar, as damas primeiro. Acho que tem mais... Então vamos lá, boa, Gustavo. Vamos lá. Não, você não vem com esse negócio de damas primeiro pro meu lado, não. Mas tudo bem, eu posso começar. Bom, galera, eu sou a Mânua. Primeiro eu queria pedir desculpas que eu entrei um pouquinho atrasada, tive uns contratempos, mas agora estamos aqui, deu tudo certo. Nossa, falar assim da minha história é um negócio que é difícil porque tem pouco tempo, né? Mas eu sou formada em Relações Internacionais pela Federal de Uberlândia. E ali dentro da universidade, eu nunca me identifiquei com o curso que eu fazia, eu tive bastante dificuldade de me aproximar, porque ele era um curso muito teórico. E eu sou uma pessoa que gosto muito de ir para a prática, de colocar a mão, de ver o resultado. E aí eu passava boa parte do meu tempo estudando coisas do passado, estudando teorias que eu não via muita aplicação, né, para o nosso dia a dia. E aquilo me fazia ficar extremamente desanimada. Só que, ao mesmo tempo, eu parava, pensava e falava, e aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Se eu largar isso daqui, e qual que é o meu próximo passo? Eu não tinha ideia do que eu gostaria de fazer. Então, decidi tocar a universidade até o fim, e decidi me ligar a alguns movimentos para que eu fosse, aos poucos, entendendo o que eu gostava de fazer. E aí, dentro da universidade, eu participei de tudo que era diretório acadêmico, DCE, fui monitora também para entender se eu gostaria de seguir esse lado, né, fazer um mestrado num negócio mais voltado para a economia e não relações internacionais.
E aí comecei a encontrar os movimentos, principalmente o movimento das empresas juniores, né? E ali foi um dos lugares onde eu me encontrei. Entrei muito despretensiosa, assim, falei, bom, vamos ver o que é isso, o que o pessoal faz. E ali dentro foi o meu primeiro momento, foi ali que eu tive a minha primeira experiência de venda, sem nem imaginar, né, que eu estava passando pela minha primeira experiência de vendas, mas desde o processo da entrevista, é um processo que eu tive que me vender para aquelas pessoas, a dinâmica também foi um processo de vendas. Quando eu me tornei, né, consultora, então fechar o primeiro projeto também era vendas. E aí, quando eu fui para o time de relações externas, que eu tinha que cuidar de toda a parte da imagem, né, da empresa, então buscar parceria, isso também era vendas. E aí, fui me encontrando bastante dentro da empresa Júnior. Dali, eu fundei, junto com alguns amigos, a Enactus de Uberlândia. Não tinha aqui, também não sei se vocês conhecem, não sei se tem em Catalão, mas ela é um movimento que busca o empoderamento da região onde atua, né, com vários projetos que não são sociais, mas não são de assistencialismo, e sim de colocar o pessoal para empreender, né, e desenvolver a região. E aí, ali, eu comecei a olhar muito para a questão do empreendedorismo, da vontade de ajudar o outro, de fazer o outro se desenvolver, crescer, de ter um negócio estruturado. Então, foi ali a primeira vez que eu percebi que o empreendedor brasileiro, ele empreende no talento e ele passa por muitas dificuldades. E também foi ali que eu me linkei muito ao movimento das mulheres no mercado de trabalho e empreendendo. A gente participou de um edital do Walmart na época, e assim, foi onde eu gastei muita energia, porque eu queria muito ganhar esse edital. E aí a gente ganhou, e era um edital para ajudar mulheres de uma comunidade, que eram tanto donas de restaurante, quanto donas de salão de cabelo, da comunidade aqui de Uberlândia, a melhorarem o empreendimento delas, né? Então, foi também um negócio super legal. E aí, falei, poxa, eu gosto disso, né? Eu gosto de empreender, eu gosto desse negócio de estar em contato com o cliente, com o fornecedor, buscando parceria. Mas terminei a faculdade e falei, tá, e agora? O que eu faço, né? E aí, acabei terminando um pouco mais perdida do que eu tinha começado. E aí, também tinha passado por alguns altos e baixos pessoais e resolvi tirar um tempo. Falei, cara, preciso tirar um tempo, eu preciso me entender o que eu quero, me conhecer. E aí, durante esse tempo, eu ficava muito me questionando, poxa, será que eu tinha que fazer outra faculdade? Será que eu deveria cursar administração ou engenharia de produção? Meu irmão mais velho era engenheiro de produção, e aí eu falava, poxa, dá para linkar com algumas coisas que eu gosto. E aí, por fim, eu falei, bom, não sei. Tirei esse tempo off, fui morar fora do Brasil, e aí passou um tempo, a minha mãe acabou me obrigando a voltar, né, porque eu precisava começar a contribuir, né, tanto por tudo que ela investiu, quanto também para a sociedade, né, de retornar ali o dinheiro que a universidade pública investiu em mim. E aí, voltei, só que voltei bem desestimulada, assim, e aí eu fiz um acordo com a minha mãe. Bom, se eu não encontrar emprego, assim, se eu não decidir o que eu quero, eu vou voltar para os Estados Unidos, né? E ela falou, não, então tá bom, então você tem até julho para encontrar alguma coisa. Se você não encontrar, tudo bem, pode voltar. E aí, dia 3 de julho, eu recebo uma ligação falando que eu tinha sido aprovada no processo seletivo da Stone. E aí começa a minha história dentro da Stone, né? Ela começa com uma indicação de um menino que trabalhava comigo na empresa Júnior, e aí ele fazia parte do time que a gente chama aqui dentro de time de risco, que olha para ver se existe alguma fraude dentro das transações que estão acontecendo, né, na nossa máquina de cartão. E aí, a gente tinha trabalhado junto na empresa Júnior, ele sabia que a Stone abriu uma operação aqui em Uberlândia,
E ele falou, cara, eu queria muito te indicar, porque eu vejo você muito, eu vejo que vendas é o seu negócio, você manda muito bem nisso, e eu queria muito te indicar. Eu falei, bom, pode me indicar, mas assim, na minha cabeça eu nunca tinha vendido nada, né? Igual eu falei para vocês, eu não sabia que pelos processos que eu tinha passado ao longo da vida, eu estava vendendo, eu não sabia disso. Eu falei, bom, vamos ver de qual que é, né? E aí conheci a companhia, me apaixonei muito, primeiro, pelo propósito, que é de ajudar o empreendedor, então casava com aquilo que eu tinha passado dentro da empresa Júnior, dentro da Enactus. E aí veio o desafio, né? Porque, poxa, não é só o propósito que me manteria, eu precisaria aprender a vender, a levar um produto para o meu cliente, a entender as dores desse cliente e conseguir saná-las, né? E foi um processo muito difícil no começo, acho que por 2 pontos. O primeiro, porque era a primeira vez que estava trabalhando na vida, ainda tinha uma cabeça, ainda era muito imatura, então até você se acostumar com o mercado de trabalho, que é muito diferente da empresa júnior, que é muito diferente da Enactus, você tem regras que você precisa seguir, o comprometimento, ele é 1000 vezes maior, né? Muitas pessoas dependem de você também. E o segundo, que era mesmo o negócio de vender, porque ali no começo eu entrava num estabelecimento e aí eu falava, oi, aqui é a Mano, a da Estônia, empresa de maquininha de cartão. Então, queria apresentar, né, a maquininha da Stone para você. Aí o cara falava assim, não, eu já tenho uma maquininha. Eu, então tá bom, obrigada. E aí eu saía da loja do cara, né? E eu pensava, meu Deus, eu nunca vou ser uma vendedora, porque olha o que eu faço. E aí foi um processo eu tive que parar, eu tive que aprender muito, né? Do mercado, aprender muito do produto, aprender muito sobre o consumidor, e aí técnicas de venda, né? Eu acho que foi isso que mudou o meu jogo. Quando a gente fala da parte técnica, né, do processo, e também muito a questão do desenvolvimento, do que a gente vai falar bastante aqui, que são das soft skills, né? Então, como eu fazia para ser protagonista no que eu estava fazendo, como eu buscava me manter motivada, como que eu deixava a resiliência ali, sabe, bem firme e forte. Então, foi um processo de desenvolvimento dos soft skills e do desenvolvimento da técnica. E aí, foi basicamente ali 10 meses de rota, fazendo um trabalho super legal. Assim, o começo foi muito difícil, muito conturbado. Só que quando eu consegui encaixar esses 2 pontos, que depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, que tem várias perguntas aí que são linkadas a isso, quando eu consegui encaixar esses 2 pontos, eu comecei a me desenvolver aqui dentro da companhia, não só em vendas, como também no processo de liderança. Então, eu acabei ficando muito próxima do meu líder, e a gente foi desenvolvendo juntos, o nosso time foi crescendo muito. E aí surgiu a oportunidade de ter a minha primeira experiência como líder de equipe, que também começa aí o processo tudo do zero, né? Então, ali eu tinha me formado enquanto vendedora, entendia a técnica, entendia do produto, mas agora eu tomaria conta de uma equipe de vendas. E aí, mais do que você saber, né, para você saber ensinar. Mais do que você se manter motivado, é você garantir que você está dando incentivos para essas pessoas, para que elas consigam se manter motivadas, né? Porque eu não consigo motivar ninguém, mas eu consigo dar incentivo para que essa pessoa se mantenha motivada. E aí o processo de construção de carreira de outras pessoas que fazem parte do teu trabalho agora. E aí eu me mudei para Natal, no Rio Grande do Norte, então também teve esse desafio. Cultura totalmente diferente, o calor, a gente faz um trabalho de porta a porta, então eu tinha que me acostumar, né? Apesar de Uberlândia ser uma cidade quente, eu vendia aqui na época, não se compara com o calor do Nordeste, com o sol do Nordeste, que 4h30 da manhã ele já tá lá pulsando, né? E
E aí também foi um trabalho, assim, bem legal. Acho que ali eu consegui provar para mim mesma, de fato, que eu era uma boa vendedora, porque eu consegui formar um time campeão de vendas e ensinando tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Tem um negócio que é super legal, que eu falo bastante, é que você nunca vai ser um líder, um dono de uma equipe, se você não souber fazer a função principal dessa equipe. Então, como eu vou ensinar alguém a vender se eu não sei vender? Então, um dos pontos também de eu me desenvolver bastante na época de agente comercial era porque eu sabia que eu queria liderança. Só que eu tinha plena certeza, eu não posso ser uma líder de uma equipe de vendas se eu não sei vender. E aí, passei um tempo lá em Natal, foi super legal. E depois de 1 ano e 2 meses, eu recebi um terceiro desafio, né? Na verdade, o primeiro desafio foi vender, o segundo desafio foi liderar uma equipe, e aí o terceiro desafio, que é liderar líderes, que é um desafio bem mais complexo. Primeiro porque você acaba se afastando muito do resultado, você não consegue colocar a mão ali diretamente, porque você tem que primeiro impactar o líder, para que o líder impacte o agente comercial, para que cada um construa o seu resultado. Então, uma peça que falha ali no meio do caminho já interfere bastante em todo o resultado que eu venho buscando construir. O segundo é que e aí, acho que na verdade esse primeiro ainda, né? Como você está distante do resultado, e eu sou uma pessoa muito do operacional, de gostar de botar a mão na massa, às vezes no começo eu acabei atropelando as pessoas para poder tentar resolver um negócio que eu sabia que para mim ali era fácil resolver aquilo, e aí passei por cima de algumas pessoas, quando na verdade eu tinha que ter ensinado elas para que elas fizessem. E aí controlasse a minha emoção. Então, acho que é um negócio que é super legal, é que, cara, o soft skill é um negócio que você não aprende, e assim, eu aprendi aqui agora como controlar o meu emocional, então a minha inteligência emocional, e isso vai ser para sempre. Não, são altos e baixos, né? E aí muitas vezes você tem que reaprender a como controlar, principalmente a sua resiliência, ser resiliente. E o segundo grande desafio quando você lidera líderes é porque em alguns momentos as pessoas elas acabam entrando numa briga de ego. Então, conforme você vai crescendo, tá? O seu ego vai inflando, é normal. Quando você vem de um processo de muitas vitórias, né? De muita conquista, de muito desenvolvimento, algumas vezes o ego acaba falando um pouquinho mais alto. E aí, ali no começo, a gente teve bastante dificuldade em relação a isso. E aí, novamente, trabalhando, parando, refletindo. Caramba, onde estamos errando, onde eu não estou ouvindo, onde eu estou falando mais do que eu deveria. E também, né, onde eu consigo usar meu poder de persuasão para que essa pessoa entenda os meus pontos de uma maneira mais positiva. E aí tem sido um baita de um desafio, e aí a gente passou pela pandemia, né? Estamos passando por ela ainda, mas teve ali o começo que novamente a gente teve que se reinventar, a gente teve que aprender muita coisa, a gente também vai entrar aí no detalhe sobre isso. E hoje eu acredito que a gente está muito mais encaixado enquanto uma equipe, e aí o que a gente está buscando aqui agora é formar uma equipe brilhante, que é um puta de um desafio. Nós somos em 50 pessoas, e aí a gente vai terminar o ano em 60, e aí quando você lidera também, aí 59 pessoas é um desafio. Mas, basicamente, essa é a minha trajetória, tá? E aí, ao longo da nossa interação, acho que a gente vai aprofundando como as coisas, de fato, foram acontecendo. Nem sobrou para mim agora. Mas vou tentar ser breve aqui para a gente poder ir para um negócio que interessa. Cara, meu nome é Gustavo Cruvinel, eu tenho 28 anos, tá, turma? Eu sou goiano aqui do interior,
E com 18 anos eu fui fazer faculdade lá em Uberaba, universidade pública, no FTM, na primeira turma de engenharia ambiental. Engenheiro de formação com muito custo, 7 anos na faculdade, para quem está na luta aí do cálculo, tamo junto. Mas foi lá que eu comecei a me desenvolver já, né, a aprender a lidar mais com frustração, a tomar as porradas que a vida dá. Fiquei lá em Uberaba por mais um ano, trabalhei na área, tá? Comecei como estagiário, depois eu fiquei na empresa como consultor ambiental, mexendo mais com a parte burocrática do negócio. Não gostava do que eu fazia, porque era ruim, tá? Não gostava porque era muito ruim, com um monte de problema, e aquilo me deixava um pouco incomodado. Fui tocar uma loja de um amigo meu, uma loja de conserto de celular, venda de iPhone, então lá eu fui ser o técnico, fui ser o cara que atendia, vendedor, e fiquei lá por 6 meses. E aí eu conheci a empresa Stone, né? Foi quando eu conheci um dos meninos aqui que trabalhavam lá, já eram meus amigos, me indicaram também, falou, cara, tem uma empresa legal, que você é muito conversador, você conversa muito, você vai dar muito certo nesse negócio aí. E eu, naquele momento, eu falei, cara, eu sou bom mesmo com conversa, né? Então, se me falaram que eu sou bom, eu vou lá ver como é que é. E aí, graças a Deus, eu consegui entrar na empresa, e aí eu fui lá para Uberlândia. Então, peguei todas as minhas coisas, pedi um favor lá para ficar na casa de um amigo lá, fui para lá tentar do zero, né? Foi em 2017. E, ó, conversa com a gente mesmo. E aí, bicho, fiquei lá, entrei na Stone, né, como agente comercial, que é um cargo de venda mesmo, é um negócio ali na ponta da lança, na frente do cliente. Quando a gente fala de vendas, né, a gente tem vários tipos de vendas, né, vai depender de como você atua. Tem a venda passiva, que o cliente ele já tem o desejo de consumo, ele vai entrar em contato contigo para comprar, né, ele já está motivado a consumir, que às vezes é aquele cara que está na loja, que recebe ali o cliente, e tem a venda ativa, que você inicia desde a prospecção, então ir lá identificar esse cliente que ele é consumidor do seu produto, conversar com ele, se conectar com ele de alguma forma, e aí entra técnica, entra outras habilidades socioemocionais e pessoais que você tem que ter, né? E transformar ele de um ouvinte para um consumidor do seu produto. É onde tem o maior desafio aí, né? Então, isso é o que eu fazia todo dia, repetitivamente, todos os dias mesmo, durante um ano, eu fui fazer isso. Cara, foi bem legal, foi onde eu me conheci mais, assim, foi onde eu comecei a abrir minha cabeça para o mundo, para esse assunto que a gente vai falar aqui, que o Manuel vai contar, que é vendas, que é habilidades socioemocionais, soft skills. E eu fui estudar mais sobre isso. Foi legal que você começa a identificar que você faz algumas coisas bem e outras coisas isso é muito ruim. Só que quando você dá nome para as coisas boas que você faz e descobre também quais são as coisas ruins que você faz, fica mais fácil você tentar arrumar, né? O que não dá é para você sempre sair fazendo aí sem entender nada e não chega em lugar nenhum. E aí, bicho, em 2019, eu já tive meu primeiro desafio de liderança. A Stone ela é meio acostumada a, vai lá, meu amigo, vou te esticar. E aí eu fui para Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo. Cara, foi muito legal lá. Foi onde um negócio que eu me estiquei assim, o Gustavo sei lá, eu cresci 6 anos em um, sabe? De tudo que eu passei, de todas as dificuldades, das pessoas que eu conheci lá, dos clientes, enfim, fui gerir um time, fui contratar, fui aprender a mediar conflito, fui aprender, enfim, tive a oportunidade de ter novas habilidades que eu não tinha como vendedor, porque quando a responsabilidade muda, às vezes muda ali que você tem que se adaptar, né? E adaptabilidade é uma soft skills que a gente tem que ter, tá, turma? Se a gente quer ir crescer no mercado no século XXI para cima aí. Beleza, fiquei lá em Ribeirão durante 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. A partir do mês de maio, eu voltei aqui para o Goiás, para o meu distrito de origem, e tô aqui em Catalão tocando uma operação. Um outro desafio é reconstrução de time, enfim. Moral da história. Hoje, a Amanda passou pela mesma trajetória que ela está um passo acima de mim, né, que é líder,
Eu hoje lidero pessoas, vendedores, mas eu atuei como um ano, assim, com a Manua, como vendedor. E acho que é onde a gente tem que extrair a essência aqui de como aproveitar esse negócio de venda na minha vida pessoal e no meu desafio como querer entrar numa empresa nova, querer empreender, né? Então é aí que a gente vai extrair agora essas experiências negativas e experiências positivas que a gente teve aqui dentro. Fechado? Bora lá, Emanuel, manda brasa, fui rápido. Bora lá, falou rapidinho, pô. Tava com expectativa aí de mais tempo. Você tem mais tempo, quer falar mais? Cara, acho que a última coisa que eu queria falar aqui, assim, pra gente ir para as perguntas e tal, é falar assim, cara, por que esse assunto ele tem que ser estressado, né? Ele tem que ser vivo no nosso dia a dia. A gente é uma geração que fazer aquilo que colocaram na nossa cabeça, né? Que quando a gente faz a faculdade, a escola, cara, você tem que estudar isso para você ser isso e é só isso que vai ter na sua vida e ponto final, acabou. Se você não conseguiu, lida com a frustração não. Acho que a gente não pode aceitar mais isso, sabe? Acho que a gente tem que procurar, cara, eu posso aproveitar, por exemplo, eu estudei engenharia ambiental, cara. Por que eu tô aqui tocando um time de vendas? Nada a ver, né? Ficar lá mexendo com o cocô dos outros, o mato, o bicho, que o povo vem na cabeça do engenheiro ambiental é isso. E é o que a gente aprende na faculdade, é tratar esgoto. E aí, só que lá na faculdade, cara, eu tomei muita reprovação, eu tive que conseguir me relacionar com pessoas muito diferentes de mim, eu tive que engolir um professor que eu não gostava e negociar com ele. Então, lá começou tudo isso, que de pouquinho a pouquinho eu fui aprimorando até chegar onde eu estou. Então, eu sou muito grato por ter feito engenharia e ter tomado muita porrada lá, né? Eu acho que esse é o moral da história. Então, sempre extrair, cara, onde o negócio está difícil, eu tenho que aprender outras coisas a não ser aquelas que eu estou aprendendo, né? E para introduzir a conversa, né, do Emanuel, o que é soft skill, tá, galera? Que a gente está falando aqui. São habilidades que vão além do que a gente já sabe. Hoje a gente sabe, a gente é muito bom em hard skill, que é habilidades, cara, eu sei redigir um texto, eu sei calcular uma estrutura, eu sei fazer uma minuta, eu sei arquivar um processo, eu sei enviar um e-mail. Não é isso. Soft skills está mais atrelado à parte cognitiva, à parte intrapessoal e à parte interpessoal. Então são relações de uma pessoa e outra, é você se conhecer, é você analisar o mundo lá fora. Então é isso que a gente está falando. E é isso que 85% do seu sucesso vai vir disso, tá? Hoje, se você quer seguir qualquer carreira no mercado de trabalho ou empreendendo, 85% do sucesso vai vir disso. 15% vai vir da habilidade que você sabe executar aquela coisa, que é o fechar o caixa, fazer a conta, calcular a estrutura, falar 5 línguas, enfim. Boa? Manda bala. Boa, agora sim. Bom, história rapidinho aqui, a Manu falou de tomar porrada, começar a vender, o Gustavo também, até para introduzir a pergunta, a gente realmente não sabe vender, né? Às vezes aprende muito na porrada. Eu, num período da minha vida, tava desempregado, minha mãe faz umas coisas bem gostosas, ela fazia de manhã, eu vendia comida na rua, de tarde. Isso aí, depois desse período da minha vida, a língua destravou. Aí, hoje a gente não para de falar, vender. Quando a gente é jogado, assim, no mundo da venda, do comércio, ensina bastante. Bom, então vamos lá. Eu queria que a Manu começasse com essa. Pode ser? Manu, todo ser humano nasce vendedor? Essa é boa. Assim, até às vezes eu paro e fico refletindo, né? Eu acho que a gente não nasce, mas a gente deveria nascer. A gente se torna vendedor, né? Então, eu acho que é uma habilidade que você vai construindo ao longo da sua vida. E por que eu acho que a gente deveria nascer, né? Hoje, quando a gente fala sobre um processo de convencer, então, você nasceu,
Aí você tá vivendo ali com a sua mãe e com o seu pai. E aí eles estão né, assim, né, com a sua mãe e seu pai numa família tradicional, ou então com a sua mãe e sua mãe, seu pai e seu pai, e etc. E aí, quando você está crescendo, você precisa aprender a barganhar ali com a sua família, né? Com seus irmãos. Então, você quer sair de casa, você precisa convencer, né? Essas pessoas. E aí eu via muito lá dentro da minha casa como funcionava. Então, eu queria um negócio, meu irmão também queria, e meu irmão mais velho também gostaria. Aí meu irmão mais velho, ele ia pedir pro meu pai e pra minha mãe, e ele sempre ia de uma forma agressiva. Ele já chegava ali gritando, fazendo o maior escândalo. E aí, óbvio, minha mãe e meu pai falavam não. O meu irmão, que é meu irmão gêmeo, ele nem tentava, porque ele já se dava por convencido e ele já dava o negócio perdido. E eu não, eu falava, não, calma aí, eu preciso convencer a minha mãe e meu pai. Então, como eu vou fazer esse processo de convencimento, né? E isso é vender. Vender é você convencer o outro através dos argumentos que você vai colocar ali para ele. E aí, então, para mim, sempre foi muito mais fácil conseguir as coisas com a minha mãe e com o meu pai do que para os meus irmãos, porque eles não sabiam fazer isso. E aí, ontem a gente estava até conversando, né? Quando você vai fazer a sua primeira entrevista de emprego, ela nada mais é do que um processo de venda. Você precisa conhecer aquela empresa que você está trabalhando. E a partir do momento que você conhece eles, você consegue ir linkando a sua história através daquilo que eles querem ouvir. Então, é muito fácil esse processo. Só que, assim, é fácil quando você passa por ele e você busca se desenvolver. Então, eu não nasci vendedora, mas ao longo da minha trajetória, eu fui aprendendo sobre. Só que esses exemplos que eu dei são coisas muito do talento, né? E aí, quando você entra para o mercado de trabalho, é um negócio que eu sempre brinco com os meninos aqui no time. O talento, você vai bem até um certo momento. Só que ele te para, você fica estagnado. Então, eu uso esse exemplo, por favor, não me julguem, que eu não entendo muito de futebol. Mas se o Neymar, se ele tivesse ido apenas através do talento dele, cara, ele não teria chegado onde ele chegou. E aí ele foi, óbvio, ele começou lá no Santos, começou a ser conhecido e etc, porque ele é talentoso. Só que para chegar onde ele chegou, ele precisou se desenvolver. Então, ele precisou treinar, ele precisou estudar, ele precisou repetir várias vezes a mesma jogada. Então, ele foi buscar se desenvolver. E vendas é isso. Muita gente começa pelo talento, tá? Até aqui dentro da Stone tem várias pessoas que começam pelo talento. Mas o que te leva pro próximo passo é o estudo. E aí é um negócio que a gente conversa muito, é que hoje você pode fazer qualquer faculdade que for. Ninguém vai te ensinar a vender. Então, você vai fazer uma faculdade de administração. Você vai ter uma matéria de marketing lá, que eles vão colocar uma introdução de vendas, mas muito negócio estratégico, teórico, praça, preço, produto. Mas vender em si é um negócio que ninguém nunca vai te ensinar. E aí, você vai precisar aprender. Então, a partir do momento que você se coloca para aprender, estudar e se desenvolver, você se torna um vendedor. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é basicamente, você não nasce, você deveria, e se você quer crescer na sua vida profissional e até pessoal, em qualquer tipo de relacionamento que você tem, você precisa aprender a vender. Até dando um exemplo, o CEO da Stone, a maior parte do tempo dele é vendendo. Então, ele tem que vender a companhia para os investidores, ele tem que vender a companhia, ele tem que negociar a aquisição de outras companhias. Então, se ele não fosse um puta de um vendedor, ele não teria chegado onde ele chegou. Então, não basta você só ter o conhecimento da gestão, se você não tem o conhecimento da venda, porque isso é um negócio que você vai fazer sempre. Boa. Boa. Quer comentar alguma coisa, Gustavo? Não, acho que isso que ela falou é legal, que assim, eu acho que todo mundo nasce ali, né, vai depender muito do meio que você vive. O meio influencia muito no que você vai
vai ter de personalidade, né? E por aí vai. Eu falei lá atrás que eu sou conversador demais, e o pessoal sempre, pô, você fala muito. Pô, bicho, acho que você vai dar certo com venda. A habilidade de falar muito, não a habilidade de falar muito, mas falar muito, e você tentar aprimorar esse falar muito em ter uma boa oratória, é uma habilidade, concorda? Então você vai ter algumas coisas que em ser um vendedor, para ser um vendedor são essenciais, que lá na frente você lapida, e tem coisas que você tem que adquirir ao longo desse tempo. Tem gente que é mais introspectivo, o cara às vezes é mais tímido, ele nasce ali numa família, ou num meio de amigos que não estica tanto ele, é o cara, e aí ele precisa aprender, ele precisa ele ser um vendedor, e aí vai muito de o quanto essa pessoa se expõe, né? Quanto ela se expõe perante a sociedade, perante aquela comunidade, perante aqueles amigos, né? O quanto ela consegue suportar os erros, né? Porque o cara que às vezes não tem a habilidade de se comunicar, ele vai sofrer muito com ele mesmo ali, né? Pô, cara, vergonha. Então, assim, vendas está muito mais relacionado a esse início, né? E tem um negócio que eu li ontem, estava estudando um pouco, que fala sobre os 3 P's, né? Que é os pais, os professores e o patrão. Os 2 últimos P's você consegue escolher. Que você consegue, né, de fato, falar, cara, tá ruim, eu vou procurar esse aqui que me estica mais. Só que os pais, às vezes, você não consegue escolher. E são os pais que são os primeiros influenciadores do que você vai ser ali na frente. Se ele te oprime muito, você vai ser um cara mais introspectivo. Se ele te estimula mais, você vai ser um cara mais propício a desenvolver técnicas de vendas mais rápido, né? Eu acredito muito nisso, tá? Isso aí, vamos para a próxima? Bora. Bora. Vou fazer essa pro Gustavo, já que ele ficou tanto tempo aí, um ano, tomando não, tomando sim. Como induzir um cliente a finalizar a compra? É um charme, um chaveco, uma jogada de cabelo? Como é que a gente leva aí o Boa, cliente a cara. finalizar a compra? Finalizar a compra, né? Primeiro, esse cliente você tem que transformar ele em um comprador, né? E trazendo mais naquela conversa. Pô, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma venda ativa ou uma venda passiva? Vou falar um pouco de um exemplo que o cliente ele chega até você e você vai de fato, né, convencer ele. Está dando um retorno aqui, acho que é do seu ou de alguém. Deixa eu desligar aqui. Boa. A venda tem que ter técnica, tá, galera? Então, tem pessoas que naturalmente nascem com um poder de persuasão mais apurado, que está muito mais atrelado com a empatia da pessoa. Que é aquele cara que tem uma energia legal, aquele cara que te escuta, ele consegue transmitir o sentimento de volta que você está tendo, ele consegue replicar o seu sentimento. Naturalmente, nós como seres humanos, somos tendenciosos a concordar com gente semelhante a gente, né? Então, isso está muito atrelado à persuasão. Então, o poder de convencimento está muito atrelado à persuasão. E para você começar a persuadir uma pessoa, você tem que ser muito bom com a sua escuta, né? A gente chama aqui de escutativa. Então, escutativa é você estar presente naquela conversa, naquela negociação ou naquele diálogo, observando como um todo o que a pessoa está querendo te dizer, não só as palavras dela, tá, galera? Escutar é diferente de ouvir. Então, as pessoas, às vezes, elas transmitem sentimentos, elas têm coisas aí entre linhas que você tem que estar ouvindo, você traz para você, cria um ambiente seguro depois, com a devolutiva, né? E entra muito a sua oratória, entra a sua capacidade de se comunicar, e aí você vai levando aquela pessoa para onde você quer. E aí é onde você convence ela. Entendeu? Então, primeiro ponto é ouvir. Ouve. Segundo ponto, entende bastante do seu produto, né? Claro. E aí você consegue explicar de fato como ele é e como ele pode ajudar aquela pessoa. E aí, cara, as chances do sim são basicamente muito maiores do que você simplesmente falar, cara, ó, eu tenho esse aqui, você quer? Entendeu? E a gente pode aplicar isso em um monte de coisa, tá, galera? Em um monte de coisa da nossa vida, tá? Não só na venda, mas na conversa minha com a minha chefe, que é essa moça aí, a Mano, muitas vezes eu tenho que
convencer, eu tenho que fazer uma persuasão com ela. Então eu tenho que ter opções, eu tenho que chegar, cara, vamos criar um ambiente seguro pra gente conversar, eu tenho que, pô, e aí, né? E aí entra a empatia, como é que foi seu dia hoje? Tá tudo bem, aí ela vai tentar se abrir, eu vou me comunicar com ela também de uma maneira mais ativa, não, meu dia também foi legal e tal, cria um ambiente positivo, mais tendencioso pro sim, ela me ouve e ali, provavelmente, no final, eu vou conseguir convencer ela. Então eu aplico em tudo. Boa? Respondi ou não? Ficou ruim? Respondido. Mano, quer completar? Eu acho que tem um negócio que é super legal, né? Que é como a pergunta, né? Como eu faço para fazer um fechamento com esse cliente, para convencer esse cliente de comprar, né? Acho que é muito mais. A pergunta ela tem que ser como eu faço o cliente me ouvir. E aí, o processo de fazer ele ouvir é você ouvir primeiro. É isso que o Cruvinel colocou. E aí tem um erro que a gente comete, tá? E aí, assim, muitas pessoas cometem ele, que é quando você entra no cliente, a gente faz prospecção ativa, né? Que é isso? A gente vai atrás do cliente, a gente não é uma loja que a pessoa vem até aqui e fala, eu gostaria de comprar uma blusa verde. Não, no nosso caso, a gente vai e a gente precisa convencer essa pessoa a querer comprar uma blusa verde. E aí, o maior erro quando você quando você está nesse tipo de venda, é você já chegar para a pessoa apresentando quem é a sua empresa, quem é o seu produto e falando muito. O processo de vender, ele vem do ouvir. Então, o que você precisa aprender para você convencer o cliente quais são as perguntas que eu preciso fazer para ele. Para ele, né? Tem um negócio para aquele perfil. Exatamente. E aí, assim, então, eu entro ali no estabelecimento, eu troco uma palavra, começo ali tentando quebrar um gelo, porque eu preciso entender quem é essa pessoa. É um tipo de pessoa que gosta de conversar? Não, já é um cara mais atarefado, ele tem muita coisa para fazer no dia a dia dele. Ou já é uma pessoa mais de idade, não gosta tanto de tecnologia. Então, deixa eu entender primeiro quem é ele. E ali, esse é o momento que você entendeu, aí você precisa gerar empatia. Como que eu gero empatia? Eu preciso achar algo em comum. É um negócio, a gente aqui dentro da companhia, a gente lê um livro que chama Como fazer amigos e influenciar pessoas. E aí, a maior coisa que esse livro me ensina, pelo menos assim, ali no começo, o maior impacto que ele gerou em mim, foi que você só se aproxima de uma pessoa quando você tem algo em comum com ela, quando vocês têm vocês compartilham gostos, né? E aí, então, quando eu entro no estabelecimento, por exemplo, e aí é um cara que vende instrumento musical. Porra, se ele vende instrumento, ninguém vende instrumento musical sem gostar de música, né? E aí, então, como que eu crio isso com ele? Como que eu coloco um negócio sobre música para a gente começar a conversar e aí, dentro disso, eu entrar na história dele e falar, cara, nossa, que legal, assim, você estudou, né, violão por muito tempo, e de onde surgiu a ideia de você abrir essa loja? E aí ele começa a contar sobre a loja e você vai fazendo perguntas para entender como funciona o processo de tomada de decisão dessa pessoa. Então, eu entendi quem ele é, eu gerei empatia, agora eu preciso entender qual é o processo de tomada de decisão dentro do negócio dele. Como que ele também trata os clientes dele? Qual é a visão do posicionamento da marca dele? Porque a partir disso, eu fui fazendo essas perguntas, eu fui entendendo ele, eu consigo encaixar o que ele acredita dentro do que a Stone tem para oferecer para ele. Então, ele é um tipo de cliente, olha, o meu maior diferencial é o atendimento que eu gero para o meu cliente. Então, no primeiro ano do violão dele, ele ganha um negócio para, sei lá, gente, nem entendo nada de violão, não sei por que eu trouxe esse exemplo, mas ele ganha corda, ele ganha um negócio para a capinha, para lixar o violão, deixar o violão bonito, ele traz aqui para a gente limpar o violão, sei lá, né, o que se faz com o violão. E aí eu consigo mostrar isso, o diferencial, o atendimento, aqui todo mundo é treinado, todo mundo conhece muito de todos os violões.
E aí eu falo, poxa, esse cara, ele gosta de atendimento, ele gosta disso, do contato, da troca. Então, a melhor coisa que eu posso colocar para ele é justamente isso que a Stone faz. Cara, eu tô próximo do cliente. E aí, a partir disso, fechar o cliente, vender, fica muito fácil. Se você entra no estabelecimento só com a ideia de vender, você não vai vender. Agora, se você entrar com a ideia de escutar e conhecer, aí o processo de venda é muito fácil. Boa, Manuel. Próxima. Vamos lá, aproveitar o gancho, né? A Manu já falou bastante sobre estratégias de vendas. O pessoal mandou as perguntas aí no formulário. Se vocês quiserem falar a preferida de vocês, a que vocês usam no dia a dia aí, ia ser legal. Cara, estratégia de venda, né? Então, hoje no mercado, quando você vai estudar vendas, você tem venda inbound, outbound, captação de cliente por rede social. O que a gente faz aqui? Vou falar um pouco do que eu domino. A gente faz um tipo de... Nossa estratégia de venda é ir lá na rua, na frente do cliente, conhecer ele e começar do zero, né? Então, a nossa prospecção, ela começa andando na rua e vendo qual cliente faz sentido ou não. E aí você vai, de novo, se conectar com ele. A estratégia vai muito alinhada ao seu produto. Então, igual, eu vendo um produto que é o serviço. Tem gente que vende produto, maquiagem, por exemplo. Então, não é mais estratégico eu usar de um marketing digital para atrair esse cliente, em vez de eu ficar ligando para o cliente para oferecer batom. Então, assim, depende muito do produto que você está vendendo para você traçar a sua estratégia. A estratégia, ela pode ser construída no micro e no macro. Então, um exemplo da Stone. A estratégia da Stone macro é construir filiais nas cidades com consultores locais para ir até esse cliente. Então, é a estratégia de venda. Né? A nossa força de venda trabalha assim. Quando eu olho no micro, na minha operação, polo, né, aqui como gestor, eu posso trazer, eu quero esse cliente, eu quero cliente que trabalha com maquiagem. Pessoal, a gente tem que ir hoje visitar 5 clientes do ramo de maquiagem por dia, para desses 5 a gente conseguir falar com 3. Quando eu falo no vendedor, na venda, quando o meu exemplo como vendedor lá, na minha rota, eu tinha minha estratégia de venda, que era por uma base de indicação. Eu ia num cliente, fechava com ele e fazia todo um ambiente ali de, cara, você tá gostando? Tá, não, tô gostando, então beleza, agora é hora de você me indicar. Me indica 3 pessoas. Ah, não, põe aqui 3 pessoas. Dessas 3, eu ia lá. Então, assim, depende muito do produto, depende muito de como você está enxergando. Tô empreendendo, vou abrir uma empresa aqui, sair da faculdade, vou abrir uma consultoria ambiental. Formei em engenharia ambiental, engenharia de produção, abri consultoria, sozinho. Primeira coisa, né, eu tenho que criar uma identidade, tenho que criar uma marca. Criei a marca ali, já tem uma loja lá, um lugar. Agora eu preciso de uma estratégia, como que eu vou ter cliente? Eu vou captar esse cliente pela rede social? Esse cliente vai vir até mim? Eu vou fazer parcerias? Então, consultoria pode fazer parceria com o escritório de advocacia, pode fazer parcerias com outras consultorias, com grandes empresas, e aí as empresas indicam os clientes para mim? Não, eu vou lá atrás dos clientes na rua. Então, assim, depende muito, tá, galera? Você quer complementar, mano? Vocês têm alguma pergunta em cima dessa? Eu acho que é um negócio de técnica também, né? Que é super importante. Então, não só da estratégia que você vai utilizar para fazer o processo, mas da técnica que você coloca. Então, existe... Mas olhando no micro ali, você fala, né? Existem hoje várias técnicas de venda. Então, tem um negócio que chama spin selling, tem rapport, PNL, e aí essas são as coisas que eu falei para vocês lá no começo, que foi o processo que eu passei para mudar o meu jogo enquanto vendedor, enquanto agente comercial. Enquanto eu ia no talento, o negócio não funcionava. A partir do momento que eu aprendi, então, o spin selling é você criar necessidade no seu cliente, mostrar para ele o quanto seria bom ele ter aquilo, o quanto aqui, aí você gera dor nele, você gera uma dor, né? Então, você vai entender, a maior dor desse cara aqui é porque ele não consegue fazer a gestão, ele vende muito
e aí ele passa muitas transações e ele se perde ali. Chega no meio do mês, ele já nem sabe o que ele já recebeu, o que ele não recebeu, o que ele vai receber. E aí você precisa pegar isso que é uma dor dele e bem no fundo fazer doer bastante, que aí na hora que ele estiver assim, sufocado, você fala, então, eu tenho um remédio para sua dor. Então, isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia de venda, isso é uma técnica de venda. O rapport é você se conectar muito com a pessoa, que você começa a levar ela para a tua linha de raciocínio, e aí isso você consegue fazer até se movimentando. Então, quando você consegue se conectar com o seu cliente, se você faz assim com a mão direita, daqui a pouco ele vai estar fazendo assim com a mão direita. Se você começa a puxar o cabelo, daqui a pouco ele vai começar. E aí está muito ligado a um negócio que é super famoso, assim, que hoje muita gente usa, que é o PNL, né? Que é a programação neurolinguística. Então, e aí, assim, a dica que eu dou para vocês é que, além de você ter que estudar, você tem que aplicar, porque não adianta nada você só estudar a técnica e aí chegar na frente do seu cliente e você não colocar nada. Amanda, pegando esse gancho aí seu, só para pegar aqui o que eu já ia falar, né? Que eu achei legal, é que trazendo para não só da venda, mas para a vida, né? Você tem uma estratégia para tudo que você faz, não só para venda, vai depender muito de uma habilidade que você tem que ter, que é a criatividade. Tá? Se você consegue se criticar e ser criativo, você consegue traçar estratégias diferentes. E todas essas técnicas que a Manuela falou, de rapport, de PNL, você tem que saber a hora certa de usar ela e pensar fora da caixa. Né? E aí entra de novo com o que ela estava falando. Tem um negócio de soft skills, né, que é bem legal, que é a capacidade de execução. Hoje, cara, a gente é muito ruim nesse negócio. Então, assim, o ser humano, por natureza, ele é procrastinador, ele posterga as coisas. Então, tem uma estratégia, tem um plano legal aqui, agora eu vou executar. Então, você se policiar o tempo todo para que o negócio que você imaginou, a técnica que você sabe, o plano seja executado para a gente chegar lá. Né? Então, assim, é um negócio que isso a gente tem que se desenvolver, todo dia se cobrando, sabe? E aí você tem como se desenvolver em equipe ou desenvolver sozinho. Tá bom? Boa? Vamos lá, infelizmente o tempo é meio curto, tem bastante pergunta. Gente, a gente tem os formulários, né, que vocês mandaram, enviaram perguntas, aí caso surja alguma coisa aí também, se estiver confortável, ligar o microfone, fazer a pergunta ou mandar no chat, aí a gente tenta responder o máximo possível. Beleza? Essa que eu gostei. Como liderar e motivar sua equipe de vendedores e tratar clientes da maneira correta. Aproveitar que a gente está com 2 líderes, né? E falar essa parte de motivação e não deixa de ser uma venda, né? Vender uma ideia, vender. Vamos lá. Quem quiser começar aí. Pô, posso começar? Vou tentar ser rápida, que tem bastante pergunta, né? A primeira coisa é, ninguém motiva ninguém. Então, desculpa o balde de gelo, mas ninguém motiva ninguém. A motivação, até quando... Isso aí é um negócio que na própria psicologia se estuda muito, também na administração, quando você vai falar de recursos humanos. A motivação é um negócio que é muito interno. Então, por exemplo, eu não conheço o Emanuel. Eu não conheço a história de vida dele, eu não conheço ele no detalhe do profundo. Mas ninguém conhece, só vocês se conhecem. Então, a Manu é que está ali com o time, que está com os pares dela, muitas vezes pode não ser a Manu que deita ali na cama à noite e para pensar e refletir, sabe? Então, primeiro que a motivação é um negócio muito interno. Então, acho que a primeira dica é você precisa, quando você quer ter um time que seja motivado, você precisa ensinar isso para essas pessoas, que elas precisam aprender sobre a motivação delas. Então, você precisa aprender sobre você. Você precisa parar no seu dia, você precisa refletir, você precisa entender por que você faz as coisas que você faz, por que você quer conquistar certas coisas. E aí, a partir disso, essa pessoa ela vai entrar nesse processo de autoconhecimento. E aí, você, enquanto líder, você vai perguntar para ela, e aí, o que você quer conquistar?
E aí o que você faz é dar incentivos. Foi aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Você dá incentivo para que as pessoas elas se motivem e elas continuem caminhando. Mas a motivação tem que vir de cada um. Quando você tem uma equipe, né, um time, a primeira coisa que você faz, então, é você levar essas pessoas a esse processo de autoconhecimento. Depois que elas fazem isso, você também precisa entender um pouquinho qual é a necessidade de cada um. E aí, necessidade, não só, ela pode ser financeira, assim como ela pode ser emocional. Então, a minha necessidade é de reconhecimento. A necessidade do Emanuel é salarial, ele precisa disso, é o salário que motiva ele. A necessidade do Roberto é ter pessoas do lado dele que ele acredita que são pessoas inteligentes, que são pessoas que ele possa se inspirar. Então, se ele está no meio de pessoas que ele não confia, talvez, na inteligência dessas pessoas, ele acaba não se motivando tanto. E aí, então, você, enquanto líder, quando você entende a necessidade dessa pessoa, você sabe dar o incentivo. A maior besteira que a gente pode fazer enquanto liderança é liderar os outros através da sua ótica e da sua visão. Então, poxa, eu sou uma pessoa do propósito, eu sou uma pessoa que eu preciso sentir que eu estou fazendo diferença na vida de alguém. Eu não posso querer que as pessoas do meu time também sejam assim. E eu não posso tratar eles com essa visão. Porque eu vou ter pessoas no meu time que o negócio dele é ele se desenvolver, ele crescer, ele ganhar dinheiro. E tá certo, não tá errado, entendeu? E aí, como eu faço para essa pessoa se desenvolver? Então, sempre tratar as pessoas dentro da individualidade de cada um, e aí, através dessa individualidade, você dá incentivos, e não querer transformar a equipe numa única coisa. As pessoas são plurais, e a gente precisa entender isso. Próximo aí, bicho. Faz a segunda parte da pergunta para a gente, tratar os clientes da maneira correta. Você que é um cara que vendeu muito, você tem cara de que vendeu muito. Cliente, bicho. Cara, basicamente, né, quando a gente se trata de vendas ou de qualquer empreendimento, esse é o cara mais importante que vai ter aí no seu negócio, né? Sem ele, nada faz sentido. Então, eu acho que mais que como tratar o cliente bem, é como você garante isso, tá? Porque tratar o cliente bem, eu acho que tem que ser um negócio natural nosso. Tratar pessoas bem não tem que ser um negócio, tem que ser um negócio que a gente nasce com isso, né? E como é que você garante isso na sua equipe? E como que você garante isso de forma constante? Basicamente, a primeira coisa, né, que a gente fala muito aqui dentro da companhia, ou dentro de... Isso, galera, serve para vocês em qualquer coisa de novo, tá? Não só no trabalho. O exemplo, ele muda muito as pessoas, tá? Então, você liderar pelo exemplo, você fazer pelo exemplo, te dá muito crédito. Então, a primeira coisa tem que começar de você. Você tem que ser esse cara que vai chegar no seu cliente e tem que ser genuíno, tá, galera? Se você tem uma equipe e se você não enxerga isso de forma genuína, tá errado. E aí vem com todo um processo de alinhamento, sempre. E eu, como líder, né, tem um negócio legal que a gente fala muito de inteligência emocional. Basicamente, lidar com pessoas de diversos tipos, né? Pessoas que têm muitos problemas lá fora, pessoas que, cara, a gente não sabe, né, como é que tá a motivação desse cara nesse dia, e garantir que ele lá na frente do seu cliente, que é o cara mais importante da sua empresa, ele vai tratar ele com atenção, com carinho, e atender ele bem. É um desafio grande, bicho, é um desafio enorme, porque você tem que fazer as pessoas esquecerem tudo que elas estão passando lá fora e fazer elas olharem para uma direção só. Posso só completar? Eu acho Claro. que, primeira coisa, se você trata bem o seu cliente, o seu time é seu espelho. Então, se o seu time vê que o cliente não é tão importante para você, o seu time vai tratar o cliente da mesma forma. Se você, enquanto líder, coloca o cliente como prioridade, como propósito,
E aí você vende isso, aí de novo, é vender, você tem que vender para o seu time o propósito. Você tem que vender para ele que ele é um agente de mudança, que ele impacta positivamente a vida das pessoas, que ele é capaz de mudar uma realidade. E aí, quando você faz isso, e a pessoa ela enxerga o poder que ela tem de impactar e de não ser também. Tem um negócio que eu gosto, tá? Isso aí é o fundador da Estônia, ele fala assim, cara, você veio para o mundo só para gastar os recursos naturais ou você veio para fazer a diferença? Então, eu sempre paro e penso, cara, eu não vim só para gastar os recursos naturais, eu vim para fazer a diferença. E eu preciso vender isso para o meu time também. Então, quando você vende, aí de novo, vender, as pessoas tendem a comprar. E aí elas acabam sendo seu exemplo. Então, vende o propósito que, cara, com certeza as pessoas vão tratar o cliente como prioridade e não vão se sentir pressionados a fazer qualquer coisa para poder bater a meta. Acho que acontece, vai ter uma pessoa no seu time que vai passar por cima de algumas coisas para bater meta, e o seu papel enquanto líder é tirar essa pessoa, porque o seu time não pode ter ela como exemplo. Exato. Então, a pessoa que mais traz receita, lucro para a companhia. Você viu Você é a pessoa que tem que tirar essa pessoa do seu time. Tem um negócio, galera, que atender bem o cliente. Tem uma unidade de medida que muitas empresas usam, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é basicamente quanto que esse cliente está satisfeito, quanto que ele promove a sua marca. E você não precisa de ter uma mega estrutura de empresa para medir o NPS da sua empresa. Basicamente, se você tem pessoas em sua volta, se você tem pessoas te buscando, te indicando, seu net está alto, tá, galera? Seu NPS está alto. Então, é sempre legal, eu como líder, eu sempre visito os meus clientes de forma mais indireta ali, menos caracterizado, para entender como é que ele tá, o que ele tá achando do meu produto, tá legal? Então tem esse negócio de garantir também do outro lado, tá? Então a gente escuta lá o cliente, pô, tá ruim, tem que melhorar, a gente traz para dentro de casa, treina o time, coloca ele na linha de novo e vamos lá fazer o negócio. Boa? Boa. Vamos para a próxima? Bora. Como a gestão de vendas pode me ajudar no marketing pessoal? Cara, eu quero começar essa. Vai. O que acontece? Quando você fala de gestão, a gente aprende muito na faculdade sobre gestão, né? Depois de ter feito engenharia e tal, pô, gestão, é meio cabuloso o negócio. Mas, basicamente, gerir o negócio é você, primeiro, saber ter um objetivo claro, onde você quer chegar. Segundo, você tem que criar indicadores. Já vou linkar com o marketing pessoal. Então, você tem que criar um indicador. E para criar um indicador, você tem que ter uma régua. Um exemplo. Pô, eu vendi 1 hoje, vendi 2 amanhã. Então, de hoje para amanhã, eu aumentei em X% as minhas vendas. Então, começa por aí a parte de gestão. Quando eu trago para o marketing pessoal, cara, eu preciso... Um exemplo, o pessoal brinca muito hoje com as redes sociais. Cara, quantos seguidores eu tenho de hoje para amanhã? Eu estou aumentando ou estou diminuindo? Então, sempre estabeleça indicadores para o que você está fazendo. Se você está com muita dificuldade, comece com 2 indicadores. E aí você vai traçando pequenas metas em cima desses indicadores, e aí o negócio vai acontecendo. E aí você vai ver que o negócio vai andando para frente. E o indicador, se estiver andando para trás, você já para e corrige. E a Mano agora pode trazer mais agora profundo para o nosso negócio e sobre o marketing pessoal. Tá, eu já tinha visto essa pergunta, tá, gente? E ela foi até um... Eu falei para os meninos, falei, eita, essa é difícil. Eu acho que quando você fala de marketing pessoal, é o processo de você se vender, né? E eu acho que quando você vai se vender, não tem muito ali gestão, né? Gestão é mais ali no processo de... É de controlar. Negócio, de controle, etc. A gestão é um negócio mais profundo. Mas quando eu acho que a gente vai voltar em várias coisas que a gente já falou aqui. Tem um negócio que é super legal quando você pensa no processo de marketing pessoal, então como eu me vendo, como eu me exponho,
é você se conhecer, assim, cara, tem um negócio que é muito importante, que chama self-awareness, que é quando você se conhece, assim, mas numa profundidade que é difícil, tá? Muita gente faz terapia para conseguir isso. E às vezes você acha que você se conhece pra caralho, e aí você começa a fazer terapia, porque você fala assim, eu já me conheço pra caralho, mas vou fazer terapia. Isso foi um processo que aconteceu comigo esse ano. Eu nunca tinha feito terapia, e aí esse ano eu falei, cara, eu vou começar a fazer terapia. Eu achava que eu super me conhecia, e aí eu me ressignifiquei. Eu falei, porra, eu não me conheço. Tem muita coisa. Mas é você se conhecer, e aí você entender se... Então, vamos supor esse processo do marketing pessoal. Você quer se vender para uma empresa, né? Então, você tem que se conhecer e você tem que entender se o seu propósito ele é o mesmo propósito que o dessa empresa. Porque você nunca vai se vender para uma pessoa que não acredita naquilo que você faz. Então, eu vou dar um exemplo. Antes de eu entrar na Estônia, antes de eu dar aquele break também, eu fiz 2 processos seletivos. Eu tinha 2 empresas que eu gostaria de trabalhar na minha vida. E aí, obviamente, nenhuma das 2 deram certo. E hoje eu agradeço pra caramba. Mas uma delas era Ambev. Muito porque Ambev, né? Se fala Ambev, todo mundo sabe o que é isso. E aí, cara, eu não conseguia passar no processo seletivo deles. Eu falava, poxa, mas onde que tá o BO? Por que eu não consigo? E quando eu parei para me conhecer e para aprofundar no que era a empresa, eu percebi que eu era muito diferente. A minha cultura, os valores que eu acreditava, eram muito diferentes dos valores da companhia, da Ambev. Ela tem algumas coisas, assim, que são desrespeitosas. Eu não vou entrar muito porque não estou aqui para falar sobre isso, mas se você conhece alguém que já trabalhou na Ambev, pergunte para essa pessoa, ela vai te falar. E aí eu comecei a entender, eu falei, cara, no processo seletivo eu mostro quem eu de fato sou. E aí os caras veem, porra, essa menina não vai dar conta, porque a gente assim, é uma porrada desrespeitosa, tá? E aí, quando eu comecei a entender isso, eu falei, poxa, pra que eu quero me vender pra Ambev, entendeu? Nunca vai dar certo. E aí foi quando eu dei passo para trás e falei, não, eu preciso encontrar um lugar onde meu propósito se encaixa nesse lugar, e aí eu me conhecendo, eu vou saber me vender. Essa pergunta para mim é uma pergunta muito difícil, tá? Porque eu acho que a gente também está sempre em processo de se conhecer, é muito difícil. Então, aí, se você quer ter um Instagram, não fale comigo, porque eu não vou conseguir te dar dicas de como... Amanda, eu acho que essa pergunta você pode quebrar ela em 2 aí, que é o seguinte, né? Que é a parte de marketing pessoal, está muito atrelado a como você se expõe hoje, né? E como é que vendas te ajuda nisso. Eu acho que, primeiramente, quando você aprende a conversar com pessoas, a receber um negócio, que curioso, antes de entrar na empresa, antes de trabalhar com isso, eu tinha um LinkedIn lá e o pessoal vinha falar comigo, cara, eu cagava, eu não conseguia conversar no LinkedIn, não, o cara quer me vender um curso, quer me chamar para fazer um negócio, eu não tava nem aí. Depois que eu entrei nisso aqui, eu fiquei mais corajoso. Eu vou lá e converso, que legal, parabéns, me conta mais um pouco sobre isso, você começa a ficar mais aberto, né? Então, o marketing ajuda muito nisso, nesse negócio de você pensar que, cara, qualquer um que está ali tentando falar contigo, se ele está vindo até você, quer dizer que você está conseguindo impactar alguém. Com a sua rede social, com o seu LinkedIn, com o que você está fazendo. Beleza, se eu estou conseguindo impactar alguém está vindo falar comigo, eu tenho que retribuir de alguma forma. E aí entra essas habilidades de, vem cá, deixa eu te ouvir. O que você tem? Como é que é o negócio? Qual que é a proposta? E você vai tocando. A gestão ajuda mais em você medir isso. O que eu estou fazendo, está dando certo? Tô tendo resultado? Porque resultado, ele só é positivo quando você sai de um marco para o outro. E só é negativo quando você anda para trás de novo. Então é muito importante você criar, conseguir medir seus resultados, entendeu? Eu acho que trabalhar com metas aqui, como vendedor, cara, me transformou minha cabeça num negócio, tipo de... Tudo eu enxergo assim agora. Olha que loucura. Então, até se eu tô dormindo 8 horas, será que eu tô dormindo 7? Mas tô conseguindo uma horinha ali a mais, então não tem um dia. Então você começa a olhar nos detalhes, sabe? Tipo, tô melhorando, tô piorando. E aí você começa a ficar mais confiante. E quando você fica mais confiante, parece que o negócio flui.
né? Enfim, acho que misturamos muita coisa aí, mas deu para sair alguma coisa legal. Mas fala aí, Manuel, vamos mais um aí, porque senão o pessoal vai... O assunto é amplo, né? É. Abraça muita coisa. Pô, essa aqui eu acho que vai amplificar mais um pouquinho. Como começar? A gente já falou tudo como que começa, Posso né, cara? falar como começar, só vai. Se você ficar... É um negócio que eu falo muito para os meus irmãos. Se você ficar sentado esperando alguém bater na sua porta, isso não vai acontecer. Então, você tem que... primeiro cara, vou sair da minha zona de conforto, Isso. vou entrar nesse negócio, e aí, a partir do momento que você entrou, você tem que ir aprendendo a ser cada dia melhor. E aí, ser cada dia melhor, ele entra tanto... Acho que é um negócio que eu queria falar com vocês, que existe um negócio que a gente fala de inteligência emocional, que é coeficiente emocional e QI, né? Que é coeficiente de inteligência. E aí tem um negócio que é assim, cara, QI, o coeficiente de inteligência, se você se prepara, se você estuda, é um negócio que qualquer pessoa consegue desenvolver, tá? Não existe ninguém que seja limitado. Isso. É um processo de se desenvolver. O coeficiente emocional é um negócio que é mais difícil. Então, às vezes, você tem uma pessoa na sua equipe, eu já passei por isso, eu tinha uma pessoa na minha equipe que era sensacional, assim, era uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Só que essa pessoa não tinha nenhum tipo de controle emocional. Ela tinha... O soft skill dela era muito fraco. E aí chegou um momento que, cara, para você se manter no mercado, você precisa ir além do desenvolver de conhecimento. Você precisa ser muito bom no soft skill. E aí a gente precisou desligar essa pessoa. E foi um dos desligamentos mais difíceis que eu já fiz na minha vida, assim. Porque eu falei, puta que pariu, sabe? A pessoa é muito inteligente. Então... você quer começar, cara, saia da sua zona de conforto, vai, começa, e aí você começa a aprender o mercado que você se inseriu, pode ser vendas, pode ser logística, pode ser RH, mas assim, estudar sobre o assunto, se aprofundar, conhecer o que as outras empresas fazem, então aprender com outras pessoas. Cara, você tem um vendedor no seu time que é muito bom, você precisa aprender com eles, tem um líder, um par seu líder, que é muito bom, você precisa aprender com ele, buscar em outros lugares, e aí você passar por esse processo de onde é a minha fraqueza e como que eu fortaleço essa fraqueza. Então, a minha fraqueza eu tenho dificuldade em ouvir as pessoas. Cara, eu preciso trabalhar isso. Como que eu trabalho? Quem são as pessoas? Como que eu vou procurar? Que leitura que eu faço? Então, acho que, cara... Começar é só se levantar. Levanta. Essa pergunta eu consegui... Eu acho que assim, para dar uma ideia aqui pra galera que tá ouvindo, falou, cara, nossa, nunca... Acho que a primeira coisa, galera, é provocar em você essa discussão, essa autorreflexão. Primeira coisa, como que eu começo? Bicho, geralmente, a gente só faz essa pergunta quando tá na merda, tá? Então, o cara que tá ali... né, voando, mandando bem, o cara às vezes não vai pensar nisso, ele vai focar mais no hard skill dele, porque é o que ele confia que dá certo. E aí você começa, o que eu tô fazendo, que eu acho que eu sou bom, não tá dando certo, então eu preciso começar a me desenvolver. E aí entra para o autoconhecimento. Beleza, escolhi vendas para me desenvolver. E por que eu falo de vendas? Vendas é uma catapulta, tá, cara? Você se desenvolve em 1 ano, você desenvolve o que você em 5. Não, escolhi empreender, tá? Escolhi trabalhar em qualquer coisa. Tem um princípio que é integridade. Primeiro, faça com integridade o que você escolheu fazer. O segundo, dedique-se para você ser o melhor naquilo. Quando você se dedica para ser o melhor, cara, eu quero ser o melhor nisso, você vai aprender muita coisa legal, tá? Escolha coisas que te desafiem. A gente fala muito de venda porque venda é um desafio constante. É um negócio, um círculo virtuoso de aprendizado. Mas você pode escolher outras coisas, mas que te desafiem, que você não sabe. E aí você vai começar a estudar, você vai começar, cara, a ir para casa frustrado, porque você vai ver, cara, eu não sei fazer isso, é muito ruim, é muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu falei que eu achava que eu falava muito, que eu ia ser bom, cara, eu tomei tanto não, que eu falei, cara, agora eu vou ver
eu comecei, não tomo sim, então vou ver quantos não eu consigo tomar, né? Fazer um recorde de não. E aí, era não, era tipo, gente, e aí, olha que loucura. Você tem que não internalizar a coisa. E eu comecei a pensar, pô, o cara que me deu não, ele é um cara que teve um dia ruim. Ele é um cara que perdeu alguém, sei lá, o funcionário, né, tá sem dinheiro. Então eu tenho que transformar isso em algo positivo. Pô, vou ajudar esse cara. Será que esse cara tá precisando de uma conversa positiva? Um vai dar certo? Ou um bom dia? Então, e isso vai te instigando a ser melhor. E você vai aprendendo. Outra coisa, outro conselho assim que é surreal. Quando eu comecei a entender isso tudo, esse jogo, eu comecei a me afastar de pessoas que não fazia sentido. Cara, tomei essa decisão. Falei, mano, eu tô num ciclo aqui que não tá me levando para lugar nenhum. E são escolhas, tá, galera? Dói. E eu comecei a me aproximar de gente que me esticava, que me desafiava, que era sincero comigo, que me puxava para cima, gente que gostava de consumir coisas legais, né, conteúdos legais. Então isso tudo faz parte do seu começo. E aí você vai ver que o seu desafio começa a ser algo normal. Certo? A gente é adaptável. Beleza, tô normal. Aí você tem que se provocar de novo. Cara, e aí? Será que eu tô meio com a rédea frouxa? Preciso me tirar da zona de conforto? Vamos mais. Cara, sem querer você se desenvolve, sem querer você aprende coisas novas, e você estuda mais, e as pessoas vão reconhecer isso de uma forma legal, as pessoas que estão em volta de você vão reconhecer isso, a empresa que você trabalha vai reconhecer isso, e com certeza o seu sucesso lá dentro vai ser muito mais promissor do que você não fizer isso, tá? Boa? Boa. Vou ter meu momento coach aqui, aproveitar esse como começar, tem uma frase de uma música que fala muito o que vocês falaram. Eu posso não ter talento, mas raça é obrigação, né? A galera, todo mundo falou aí, mete o peito e vai, tá todo mundo querendo colocar o peito na frente da bala, então vocês falaram, vamos pra cima, vamos pra dentro. Aproveitar o gancho que o Gustavo tinha falado de indicador, de régua, essa pergunta aqui vai puxar isso aí, vai ser legal. Como fazer uma gestão de vendas eficiente? Essa é a mano que tem que fazer, né? Acho que assim, começando aqui, seja psicopata por resultado. Se você não tiver isso na sua mente, claro, não só para você como gestor, mas nas pessoas que estão executando aquilo que você está propondo, nada vai dar certo, não é uma gestão de nada. Então, cara, resultado é o foco. Exato. E além de ser psicopata pelo resultado, é pelo número em si. E assim, não só número do resultado final. Tem um negócio que eu brinco muito com o meu time, eu falo assim, galera, número não mente. Então, assim, não sou das exatas, mas eu sei que 1 mais 1 é 2 e você pode fazer o que você quiser, que vai continuar sendo 2. Então, o negócio que a gente faz bastante é quando você vai falar de vendas, você precisa ter um funil de vendas. Essa é a melhor forma de você gerir. E aí você precisa entender. Então, cada empresa, ela constrói o funil de uma forma. Quanto mais etapa o seu funil tiver, mais tempo a sua venda vai demorar para acontecer. Quanto menos etapas tiver, mais rápido a venda acontece. Então, quando a gente começou aqui na Stone, a gente tinha um funil. Assim, quando a gente começou, não. Quando a gente começou, nem funil não tinha, né? Mas quando a gente, de fato, estruturou o nosso time de vendas, aí isso já foi ali no ano de 2019, a gente começou com um funil que ele tinha 5 etapas, que era, na verdade eram 6, prospecção, qualificação, proposta, fechamento e ativação. 5 etapas. E aí demorava muito tempo, muito tempo. Só que dessas 5 etapas, o que você precisava aprender? Qual é a conversão que você tem? Então, qual é a sua capacidade de pegar esses clientes que você encheu o teu funil aqui em cima, então os leads, as prospecções, prospect, whatever o nome que a empresa chama. Qual é a minha capacidade de pegar quem está aqui em cima e ir trazendo essas pessoas para baixo até que elas saiam? Então, cada etapa que teu cliente avança, ele foi convertido. Então, você precisa aprender muito sobre a sua conversão. E a conversão, ela mostra qualidade.
Então, o quanto eu sou bom fazendo isso, o quanto eu sou bom em pegar o cliente de uma etapa e passar para a segunda etapa. Se você não é tão bom na conversão, automaticamente o que você tem que fazer é aumentar a quantidade de cliente que você coloca. E aí, o funil de vendas é um negócio que você trabalha a curto e a longo prazo. A curto prazo, você trabalha ele colocando muita gente. Então, visitando muito cliente, procurando pessoas novas para entrarem. A longo prazo, você trabalha ele melhorando a qualidade da sua venda. Porque se eu sou um bom vendedor, eu não preciso ficar colocando 10 pessoas dentro do meu funil. Se eu preciso converter uma, se eu colocar duas, eu sou um bom vendedor, eu já garanto essa pessoa que eu converti. Se eu não sou um bom vendedor, para eu colocar uma, eu preciso colocar 100 pessoas para dentro. Então, bora lá. Eu preciso encher. Então, ter clareza de um funil de vendas. E aí, assim, é difícil falar para vocês, porque o funil, ele vai depender de empresa para empresa, de produto para produto, de perfil de cliente para perfil de cliente. Então, aqui dentro da companhia, a gente tem uma outra empresa que eu trabalho com eles também. Eles vendem plano de saúde. O funil deles é totalmente diferente do nosso, porque o produto é muito diferente. Então, eles têm, hoje o nosso funil dentro da companhia são basicamente duas fases, nova qualificação e nova proposta, né? E aí você já converte para o cliente. O funil deles são 7 etapas. Só que é isso, você garantir o número, é você ter uma visão clara do seu funil, quantos clientes entram, quantos clientes saem, e o que você precisa fazer para mais cliente entrar, e o que você precisa melhorar para mais cliente sair. Basicamente isso. Gostar de número, muito. Exato, é número. Gente, assim, gerir resultado é gerir número. E você tem que ser louco, louco por número. E aí isso faz bastante diferença. E é isso que vai garantir se o seu negócio está prosperando ou não, tá, galera? Então, assim, conhecer o negócio a fundo ali, quem que é o seu cliente, como que é o seu produto, por que que o seu cliente compra o seu produto, por que que o seu cliente não compra. Isso tudo faz parte da gestão, sabe? Que aí você vai conseguir montar uma gestão eficaz. Um monte de empresa, ela começa basicamente assim, vamos lá, vamos vender. E aí vai vendo que as coisas vão dando certo e vão arrumando. Muito difícil você começar um negócio, pô, já tem uma gestão definida aqui, campeã. Igual a Mano falou, a gente bateu muita cabeça aí até chegar no negócio que a gente está hoje, que é um modelo que a gente acredita ser bom, mas de longe tem muita coisa para melhorar. E está em constante mudança, tá? Então, assim, acho que é isso. Liderar, olhando para o número, conseguindo motivar a turma com discurso, com a oratória legal, tendo inteligência emocional para transmitir essa urgência do número e garantir a execução. Cara, ser resiliente também para quando o negócio dá errado e andar para trás e falar, pô, acho que a gente tem que melhorar aqui. E sempre acreditar que o negócio vai dar certo. Estudar todo dia o seu funil, todo dia você tem Todo que... dia, todo dia. Você precisa saber quem são os clientes que estão ali e os clientes que não estão também. Por que que eles não estão? Isso é super importante. Show. Gente, dúvidas? Pessoal que está participando, se quiser abrir o microfone aí, tá só nós três conversando, a gente quer escutar a voz de vocês também. A gente Conversar com a sabe que a gente. gente fala muito. E a gente, além da gente falar, a gente devaneia, assim, a gente vai, vem, volta, entendeu? Ó, a Larissa está um pouco tímida, então eu vou ler a pergunta dela. Dizem que um bom vendedor não pode falar não. Para o cliente, é mesmo uma técnica de venda, se existe, qual o momento para negar alguma coisa para o cliente? Eu acho que está muito envolvendo o cliente tem sempre a razão, né? Cara, eu acho que eu não concordo com essa afirmativa de não falar não para o cliente. Eu acho que assim, antes de chegar no não do cliente, né? Tipo, o cliente pede um negócio para você, você não vou fazer. Tem que ter um porquê que você não está fazendo, que você está falando esse não. E tem que ter um exemplo. O cara veio com uma proposta meio indecente para você, cara, eu não vou fazer, não vou me coagir a isso. Fala não. Enfim, Amanda, completa aí. Acho que você vai ter mais.
E eu acho que eu entendi a pergunta, assim, tem um negócio que eu falo muito, não é que você pode sim, você deve falar não para o cliente, tá? Aí vai depender da negociação. Acho que o ponto-chave não é nem esse, o ponto-chave é você é quem toca a negociação, você não pode deixar o seu cliente ser o dono da negociação, você tem que ser o dono. E se ser o dono, vai ter um momento que você vai falar. Eu tive vários momentos que eu falei assim para o meu cliente, cara, eu não vou fazer isso para você. Eu não consigo. Então, às vezes, o cara vai te colocando ali contra a parede, porque ele sabe que você tem meta para bater, ele sabe que você tem que trazer resultado. Ele começa a te pressionar, a primeira coisa que você faz é, vai, eu vou te dar tudo que você quer. E eu, várias vezes, eu sempre coloquei limite para os meus clientes, limite da negociação, limite do que eu podia fazer e também do que eu esperava dele. Então, cara, eu tô aqui, até por exemplo, às vezes meu cliente marcava comigo e não aparecia. Eu mandava uma mensagem: Oi, fulano, tudo bem? Você marcou comigo hoje, eu fiquei na loja te esperando 30 minutos. Por que você não apareceu? Porque é você quem tem que ser o dono da sua negociação. Então, se dentro da negociação você acha que você tem que falar não para o cliente, porque ele tá querendo coisas que você não pode dar para ele, cara, desce o pau e bota o não aí na mesa. Boa. Boa. Mais alguma aqui? Com essas habilidades de vendas, desculpa, fechou. Com essas habilidades de vendas, como essas habilidades de vendas podem me ajudar em uma entrevista de emprego? Cara, eu acho que assim, vai te ajudar a você ser aprovado na entrevista, tá? Em qualquer coisa, tá, galera? Em qualquer coisa. Um exemplo. Qualquer tipo de processo seletivo, ele vai medir algumas coisas ali. Acho que todos os processos seletivos de grandes empresas estão olhando muito para isso, tá? E aí, se você for numa empresa mais pequena ainda, que tem um processo mais voltado para, cara, você sabe fazer a programação do sistema, você sabe fazer aquela conta, pode ser que seja uma empresa ali que você vai ter um certo sofrimento dentro dela, porque a cabeça dela está mais voltada para, não muito de gestão de gente, desenvolvimento de pessoas. Está muito mais com geração de resultado e pronto. Então sempre tem que ter esse negócio meio que ida e vinda, tá? Pô, a empresa vai me dar o que em troca, além do salário, né? Então vamos lá, entrou num processo seletivo. Eu sou um cara que sei lidar com a frustração, eu sei receber o não da empresa, voltar, me qualificar melhor e voltar para o processo seletivo melhor. Né? Eu sei ali durante a entrevista com o gestor, dependendo da fase que eu estou do processo, um exemplo, um painel ali que tem 3 gestores te metralhando. Tem processo seletivo que você chega lá, sentam 3 caras fudidos na sua frente e começa a fazer uma sabatina louca. Cara, se você consegue ter uma inteligência emocional legal, ali, respiração, escutativa, ouvir o que eles estão perguntando, o tempo todo eles vão te tirar fora da sua zona de conforto. A intenção deles é te estressar e ver o quanto você aguenta. Então, assim, na venda, nada mais é que eu estou lá na frente do cliente, um exemplo, tá? Vou trazer aqui como isso me ajudou. Fui negociar com o cliente onde estavam 2 concorrentes meus na mesa. Os 3, e ele falando, quem que vai fazer menor preço? Quem que é mais legal? Cara, que ambiente mais estressante que aquele eu nunca vi. E assim, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu falo? Enfim. Cara, aquilo foi um aprendizado muito grande. Se eu tivesse um processo seletivo que tivesse 3 gestores me metralhando ali, um outro concorrente do meu lado, e pergunta para mim, eu ia ficar tranquilo. Eu ia ouvir. Entendeu? Eu acho que é aí que ajuda a soft skill, aí que ajuda a pancada que você toma do não todo dia, de ser resiliente num processo seletivo. Pode complementar, mano, que ela avalia, ela é uma das gestoras que fica metralhando, tá, galera? Então, pode... Perguntas difíceis. Eu acho que quando você vai para o processo seletivo, tá? Hoje em dia, ninguém vai perguntar assim para você, quais são as suas 3 maiores qualidades? Quais são os seus 3 maiores defeitos? Você nem perde seu tempo pensando nisso. Acho que você tem que... A primeira coisa é, por que você quer estar ali? Então, a primeira coisa que eu pergunto, assim, por que você quer Stone? Por que você quer trabalhar com vendas? E aí, o segundo passo, e aí isso é o negócio de tentar, quando você está ali com o cliente, você aprende a fazer essas perguntas, né? E a direcionar a resposta que você quer.
E aí, depois disso, eu acho que o principal é eu tento entender, aí aqui eu tô dando uma dica mais no negócio de RH, mas eu tento entender como que essa pessoa toma decisão. Então, é a mesma coisa que eu faço com o TD, que eu tento entender como que ele toma as decisões dentro do estabelecimento dele. Quando eu estou entrevistando alguém, eu tento entender como essa pessoa tomou as decisões ao longo da vida dela. E aí eu sou o tipo de pessoa que eu pergunto coisas pessoais, tá? Eu não sei se tem alguém que já foi entrevistado. Mas eles dão bastante risada, assim, eles me zoam, falam, mano, você é louco, olha o que você perguntou. Eu falei, não. Ô, Amanda, também quando você tá ali no processo seletivo, turma, cara, pensa que você tá entrando numa empresa que você quer alcançar lá dentro o teto. Você quer ir lá onde você pode ir o máximo. E aquela pessoa que está te avaliando vai ver sua capacidade de ser esticado. Então, quando você chega numa entrevista, fala, cara, vamos lá, é assim que a minha cabeça funciona, é assim que eu trato, é assim que eu lido com as frustrações, é assim que eu me conheço, tá? Esse sou eu. O cara que está te avaliando vai falar, pô, esse cara aqui, ele vem... Galera, toda empresa que tem um processo mais definido de RH, quando acha um candidato potencial, ele põe uma estrelinha no currículo dele, lá na entrada. E esse cara é vigiado durante todo o processo dentro daquela empresa. Como um cara potencial, um cara que você não quer perder, um cara que você quer colocar como gestor, enfim. Todas as empresas são assim. Desde a primeira entrevista que você faz, se você vai bem, se você consegue expor todos esses pontos, você já entra lá diferente, tá, galera? Ó, tem coisas legais, tá? Então, primeiro é o controle emocional que você precisa ter ali ao longo da entrevista. E aí, Vender te ensina muito a controlar as suas emoções. O segundo é o storytelling, então a capacidade de contar uma história. Então, a sua história ela precisa ter começo, meio e fim. A sua história de vida, aquilo que você vai colocar para o cliente. Então, isso também te ajuda muito, o fato da comunicação. Aí a comunicação entra também você não ser prolixo, e aí você ir direto ao ponto. Acho que isso é super importante quando você está vendendo com o cliente também. Se você fica falando a mesma coisa ao mesmo tempo, ele sente que você está enrabando ele. Fala, não, pelo amor de Deus, o recrutador, o entrevistador é a mesma coisa. Então, ir direto ao ponto. Que mais? Eu acho que tem você saber qual é o seu objetivo. Quando as pessoas perguntam assim para você, o que você quer, onde você quer estar daqui 5 anos, não necessariamente ela quer ouvir você falando, eu quero estar aí dentro, crescendo, mas ela quer entender quais planos que você tem, se você tem planos, se você é uma pessoa que almeja alguma coisa. Se você tem sonhos, né? Se você tem sonhos, e também como você se estrutura para fazer isso. É aquele negócio, como que eu começo, filho? Vai, levanta, dá o pontapé, começa. É a mesma coisa. Então, se você virar para mim e falar assim, não, daqui 5 anos eu quero ter uma van que eu vou sair, uma van equipada, que eu vou sair viajando pelo litoral do Brasil inteiro, né? Eu vou do sul até o norte. E aí eu vou falar, legal, como que você está fazendo para conquistar isso? Isso é o mais importante, tá? Quais são as ações? Então, quando você está com o cliente também, quais são as ações que você vai colocar ali para ajudar ele, para ele conquistar os objetivos que ele tem dentro do estabelecimento dele? Então, acho que essas coisas se linkam bastante. Boa. Beleza? Gente, estamos atingindo nosso Estourou. tempo planejado aqui. Aí vamos fazer uma última aqui da Vanessa. Como colocar um senso de urgência no cliente? Cara, basicamente, nós como seres humanos queremos algo em troca, né? Então, o senso de urgência, ele vai da negociação. Então, o que é o cliente? O que é uma negociação? Alguém está querendo ganhar mais que alguém. Você tem que, primeiro, você tem que provocar um sentimento que aquela pessoa está ganhando na negociação. Se essa pessoa está com o sentimento de que estou só perdendo, ela não vai ter urgência em nada. Se ela não vê vantagem naquilo ali que ela está negociando. Vocês concordam? Então, o senso de urgência começa em quê? Estou negociando com o cliente, eu tenho certas armas aqui atrás que eu vou soltando para ele, né? Falei, cara, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E aí, basicamente, o senso de urgência vem com um sentimento de escassez. É um exemplo. Pô, isso aqui vai até amanhã.
Você não, até amanhã é o último dia. Isso para você, se você ter essa grande vantagem, você precisa fechar comigo agora. Então você dá para ele o que ele quer, que é um sentimento de estou ganhando, junto com um sentimento de escassez. Precisa ser agora, porque amanhã eu não tenho mais. Basicamente isso é feito com a gente o tempo todo, tá, galera? Tem um negócio que também é super legal, é você mostrar pra pessoa o que ela vai perder caso ela te dê um não. Então, sei lá, pensa aí qual foi a última coisa que você quis comprar, e aí ali, no fim, você não conseguiu e o quanto você ficou frustrado porque você perdeu uma puta de uma oportunidade. Então, o senso de urgência você gera mostrando para essa pessoa tudo que ela vai perder se ela não tiver. Posso dar um exemplo que aconteceu com a minha mãe? Eu me formei em 2017 e tem um álbum de formatura lá que o pessoal tira foto, custa, sei lá, 2, 3 mil reais quando você forma. Já tem, sei lá quantos anos que eu me formei, né? 2020. Cara, não sei como os caras da formatura acharam o telefone da minha mãe, ligaram para ela e falaram assim, ó, senhora, seguinte, te juro, desse jeito que é a mensagem. São momentos muito importantes na vida do seu filho, da vida do seu filho e da sua família. Pode ser que pessoas aí, vocês, daqui a uns anos, vocês não vão conseguir ver mais. Esse jeito que o vendedor usou. A nossa promoção para o seu álbum é 799 e só vai até o dia, sei lá, 1º de novembro. Foi isso. Cara, minha mãe estava indo no banco fazer um empréstimo para comprar o álbum do cara. Olha que filho da puta. E isso que o cara já veio, eu tô enrolando esse cara, ó, eu não quero, tipo assim, ele tá falando comigo, eu sou vendedor, pô, o cara vem falar comigo, falou, cara, então não vai dar, não tem problema. Enfim, então ele mostrou pra minha mãe, criou um sentimento de escassez enorme nela, que o negócio acabou, não vai ter mais, gerou um sentimento de perda, tipo, cara, você vai perder os momentos ricos da formatura do seu filho. E a minha mãe, naquele momento, ela esqueceu do que, tipo assim, cara, tô ganhando na negociação, ela tá muito mais preocupada do que ela ia perder, né? E aí tem esses dois lados, tem como você gerar urgência de um jeito e tem como você gerar urgência de outro. Boa? Tá mudo. Acontece. Acontece, gente. Novos tempos. Gente, eu queria agradecer demais a disponibilidade, primeiro, do pessoal que esteve aqui, participou, né? Primeiro eventinho da Mauá aí. Muito obrigado mesmo, vocês terem se inscrito, ter se interessado no nosso humilde evento. E principalmente a Mano e o Gustavo, que já há alguns meses a gente está junto aí, Mauá Stone. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Que seja o primeiro de muitos. A gente espera, do fundo do coração, que vocês tenham gostado, que a gente tenha atendido a expectativa de vocês. Bom, e é isso, gente. Obrigado, boa noite. Bom restinho de semana para todo mundo aí. Fechou? Obrigada, Emanuel, pelo convite. Acho que, assim, a gente também nós também estamos no nosso processo de construção, a gente ainda está aprendendo muita coisa, mas é super legal poder compartilhar com vocês aí um pouco da experiência. Eu falo que, cara, gostaria muito de, na época que eu estava na faculdade, ter encontrado pessoas assim, que compartilhassem um pouco do mundo real, né? E contem com a gente, o que vocês precisarem, a gente está aqui, é nosso papel devolver um pouco do que a gente aprendeu aí ao longo desses últimos anos. E se vocês quiserem aprender também como a gente, se inscrevam nas nossas vagas, a gente está contratando para um monte de lugar, inclusive para Catalão, Uberlândia, Franca, e a gente tem muita coisa legal aqui, tá? Para ajudar as pessoas a se desenvolverem. E participem mais também, né? Sigam o pessoal na rede social, siga a Stone, siga a Liga, que vai ter vários eventos aí que o pessoal tá fazendo, mas voltado para esses assuntos, tá, galera? Boa? Boa, gente, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu like, o vídeo vai estar disponibilizado lá no YouTube da Mauá. Depois dá uma olhada lá, a gente tá bem ativo agora com essa questão de pandemia na rede social. Tá tentando toda semana postar livros, conteúdos aí sobre inovação e empreendedorismo. E o pessoal da Stone também. Beleza? Boa. Obrigada. Valeu, galera. Obrigado, gente. Abraço, até mais. Tchau, boa noite. Até mais, boa noite.